Sem dúvida um dos filmes mais controversos do cinema brasileiro, Cidade de Deus é um marco importante da nova fase do cinema nacional pós-década de 90. Roteiro de Braulio Mantovani, adaptado de um livro do mesmo nome de Paulo Lins, narra em 3 décadas a formação do tráfico de drogas na Cidade de Deus, misturando relatos individuais inspirados nas experiências de Lins e eventos reais que ocorreram de fato entre as décadas de 60 e 80. Porém, a escolha de direção de Fernando Meirelles e Katia Lund de colocar uma narração em primeira pessoa na personagem de Buscapé, aquele que seria o garoto exemplar da história, além de escolher uma montagem televisiva para o filme, tem levado muitos a questionarem como a violência é retratada na obra, ainda mais considerando o intuito do filme de retratar o que seria a realidade brasileira. Eu sou Rafael e esse é o retrato de um novo Brasil proposto por Cidade de Deus. Fundada em 1969, a Embrafilme, ou Empresa Brasileira de Filmes S.A., foi uma das mais importantes empresas cinematográficas brasileiras do século passado, financiando e ajudando a produção de grandes filmes nacionais por quase 2 décadas, como por exemplo Dona Flor e seus 2 maridos e Para Frente Brasil. Porém, devido a uma má gestão na década de 80, acompanhada de uma pressão dos Estados Unidos em se inserir no mercado cinematográfico, a empresa acabou fechando em 1990 no governo Collor, que sem nenhum incentivo fiscal para a produção de filmes nacionais, iniciou um forte período de recesso no cinema brasileiro. Isso duraria até a gestão de FHC, quando o cinema nacional vai voltar a ser incentivado tanto por uma captação de recursos públicos, quanto por um novo incentivo privado. Estava começando o que seria popularmente conhecido como o cinema de retomada brasileiro. Queria tentar retratar essa realidade de um novo país em processo de redemocratização. O escritor Luiz Zanin Oricho descreve a produção nacional entre 95 a 2002 como sendo, bem ou mal, debruçou-se sobre temas como o abismo de classes que compõe o perfil da sociedade brasileira, tentou compreender a história do país e examinou os impasses da modernidade na estrutura das grandes cidades. Foi ao sertão e às favelas e reinterpretou esses espaços privilegiados de reflexão do cinema nacional, outrora cenário de obras como Vidas Secas, Os Fuzis, Deus e o Diabo na Terra do Sol, 5 vezes Favela, Rio 40 Graus e Rio Zona Norte. Os cineastas e roteiristas da década de 90 irão se debruçar novamente sobre aspectos, questões e cenários que já eram trabalhados desde o cinema novo 40 anos antes, só que agora talvez com um olhar mais dramático, acho que bem evidenciado pelo filme Central do Brasil, com a Fernanda Montenegro. Não só isso, diferente dos anos 50, o novo cinema de retomada está lidando com uma sociedade brasileira ainda mais habituada com o audiovisual. A gente tem uma sociedade que está mais habituada com a televisão, com a internet, com o videoclipe, e a gente está passando por quase que uma explosão midiática que abre diferentes vertentes de produção. Então não é à toa que a gente vai ter, por exemplo, a professora Lúcia Najib, que chama atenção para o fato de uma falta de unanimidade entre os participantes do cinema de retomada, que apesar de ter alguns traços em comum, como a edição mais acelerada ou os traços melodramáticos, não apresentam uma estrutura rígida a ser copiada. No caso de Cidade de Deus, Meirelles e Lund eles tentam traduzir para o cinema não só aquele que seria o conflito ao ver deles mais próximo no momento, então a intensificação do tráfico e da violência nas favelas no Rio de Janeiro, mas também eles buscam se apropriar de uma linguagem mais ágil e comercial da televisão. Por exemplo, numa das cenas de festas do filme, o diretor e escritor norte-americano Mark Cousins chama atenção justamente por um uso de imagens saturadas e uma trilha sonora bastante frenética, não só para engajar o público na euforia da cena, mas também fazendo uma escolha crítica de se afastar do que era uma retratação seca e realista dos filmes da década de 50, para se aproximar talvez de uma estética mais popular, mais palatável, o que pode acabar virando uma escolha controversa. Apesar de se afastar da estética mais realista de grandes diretores como Glauber Rocha e Nelson Pereira de Santos, chega a ser engraçado com a preocupação em mostrar a realidade de uma vida brasileira e não fazer um filme 100% ficcional parece nunca ter sido tão grande. Nas palavras do próprio Fernando Meirelles, a gente não inventou aquela história, é como um espelho, a culpa não é do reflexo, é da realidade que está refletida. Mesmo antes de entrar no filme, a própria produção de Cidade de Deus revela uma árdua tentativa de retratar as coisas o mais natural possível, como por exemplo eles indo em comunidades do Rio de Janeiro para procurar tanto material, quanto atores, quanto locações. Mais marcante ainda é uma gravação completamente centrada na liberdade de encenação dos garotos contratados, como relatam o técnico de som do filme, Guilherme Airosa, e o fotógrafo César Charlone.
Eles não sabiam o roteiro, era um trabalho bem documental mesmo. A gente não podia pretender, vamos fazer o garoto vir até essa marca. O que comandava o set era a dinâmica dos meninos. Juntando toda essa preocupação com a inclusão de algumas cenas reais de alguns personagens, como a entrevista do verdadeiro Mané Galinha no final do filme, temos um projeto que busca diluir as barreiras entre realidade e ficção. É a ideia de um espelho fiel. É algo que já vinha sendo projetado pela popularização da televisão e que vai se fortalecer com esse filme, que é uma clara tentativa de disfarçar a narrativa ficcional com um retrato objetivo. É quase como um segundo movimento naturalista brasileiro, usando sua narrativa para analisar e medicar uma faceta da sociedade numa tentativa de provar uma tese. Não é à toa que o filme acaba se aproximando muito do romance O Cortiço de Aloysio de Azevedo, publicado quase um século antes. Por mais que o roteiro de Braulio não possua a imagem de uma força determinista tropical, que nem o romance do século XIX, ainda acaba por estabelecer a periferia, no caso a favela, como um lugar que leva as pessoas ao crime. Ao trazer personagens como o Trio Ternura na década de 60, Zé Pequeno e Bené na década de 70, Mané Galinha na década de 80 e as novas gangues se formando no final do filme, coloca-se quase que um padrão natural de jovens e crianças para adentrarem o universo da violência. Você tá maluco, rapaz? Você é uma criança, rapaz. Que criança? Eu fumo, eu cheiro, já matei, já roubei. Sou sujeito homem. Não é à toa que a própria formação do tráfico que o filme tenta mostrar não aparece como um incidente isolado, mas sim como resultado de uma cadeia lógica, como se a guerra que a gente vê desenrolar no final do filme fosse uma coisa quase que inevitável de acontecer na região. E é engraçado que a única personagem que parece ser imune a esse ciclo vicioso do crime é o próprio narrador da história, o Garoto Bom Buscapé. Tido pelo público como um narrador imparcial, que costuma estar ausente das ações narradas e que nunca aparece escolhendo uma das facções formadas, sua palavra parece como a verdade absoluta, afinal, por que esse menino mentiria? Porém, como a gente acaba percebendo no final do filme, como Ivana Bens chama atenção, a escolha de narração quase que documental de Buscapé é precisamente escolhida e construída. Conta essa história do ponto de vista de um personagem já clássico do cinema, o sobrevivente. O garoto Buscapé, irmão de um ladrão morto e que decide ter outro destino, o que não é tão natural como suporíamos. Buscapé, aparecendo como um narrador, vai ser, portanto, um importante instrumento para se comprovar a tese principal do filme, simbolizada talvez na imagem do primeiro ser que a gente conhece na história, a galinha. O filme começa com uma galinha em fuga, perseguida pelos garotos armados da comunidade que querem pegar ela para o churrasco daquela tarde. Ela se encontra no mundo em que praticamente possui duas escolhas, ficar e morrer ou ser perseguida a tiros. De qualquer maneira, ela está sujeita à violência, e que justamente por isso, muito provavelmente não vai sobreviver à situação. A galinha e sua luta por sobrevivência vão servir então como uma alegoria da tese ao longo do filme, de que as personagens estão sujeitas a um ambiente e uma situação em que são incapazes de fugir do ambiente violento. Mas na cidade de Deus, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. A história vai voltar para o passado para acompanhar bem como essa tese se aplica no desenrolar da vida de 4 personagens centrais: Bené, Zé Pequeno, Mané Galinha e Buscapé. Bené primeiro aparece nos anos 60 como irmão mais novo de um dos ladrões locais do Trio Ternura. Uma vez que ainda era criança, sua única relação com o crime era justamente a admiração que tinha do irmão mais velho. Mas depois do massacre no motel, ele vai fugir com seu melhor amigo, Zé Pequeno, para viver numa vida de crime e de autossuficiência. Com o tempo, a dupla vai percebendo que a riqueza na região está deixando de ficar na mão dos ladrões e passando para a posse dos novos traficantes. E é então que os dois entram para a vida do tráfico e tomam as principais figuras da Cidade de Deus, dominando a maior parte das bocas de fumo. Nos anos 70, a gente vê Bené começando a se afastar do impulsivo Zé Pequeno, começando a se interessar por uma vida menos criminosa, mais calma, virando amigo de Buscapé, se apaixonando pela garota branca Angélica, com quem decide sair de vez da Cidade de Deus. Amado por toda a comunidade, o garoto dá uma festa de despedida no qual acaba morto por acidente, quando um garoto erra a mira ao tentar atirar em Zé Pequeno e acaba acertando Bené. Ao seu lado, Zé também aparece nos anos 60 ainda criança, com o nome de Dadinho e grande fã do Trio Ternura.
Na fatídica noite do massacre do motel, nós vemos pela primeira vez o menino cometendo crime, não só matando todos que estavam lá dentro, como também deixando que o trio Ternura levasse a culpa no seu lugar. Enquanto ele, é claro, acaba fugindo com o Bené para viver às custas próprias. Mais velho, ele vai procurar ter completo controle da Cidade de Deus, se rebatizando com um nome mais adulto, Zé Pequeno, e traçando um plano para não só conquistar todas as bocas de fumos da região, como aumentar sua influência com as novas gerações. Com o afastamento e consequente morte do melhor amigo, o traficante já impulsivo acaba enlouquecendo. Estupra a namorada de Mané Galinha, um homem trabalhador e de bom caráter, além de atirar contra a casa do mesmo, sem saber que declarava uma guerra. Entramos finalmente nos anos 80, com o Zé Pequeno treinando crianças para a região a atirarem e ajudarem a sua facção nos novos conflitos da Cidade de Deus. No dia da grande batalha, isso é, no dia da galinha, a cena que abre e fecha o filme, Zé não só é ferido, como é detido pela polícia por ter enganado o chefe da PM, também chefe de um tráfico de armas no Rio, e acaba assassinado pelas mesmas crianças que vinha treinando e abusando. Já Mané Galinha aparece pela primeira vez no filme na década de 70, como um homem bom e trabalhador que contrapõe com a maldade e feiura de Zé Pequeno. Cobrador de ônibus honesto, tem seu primeiro ponto de virada na noite da festa de Bené, em que é atacado e forçado a ver sua namorada estuprada e morta por Zé. Pela primeira vez, Mané Galinha, por questões pessoais e justificadas, admite entrar no universo da violência como uma maneira de vingar aqueles que ama. Sua queda começa, no entanto, com a adesão ao tráfico criminoso, na facção oposta de Pequeno, na qual gradualmente sua regra de não matar inocentes é corrompida. No famoso Dia da Galinha, ele acaba morrendo, e ao contrário do esperado, sua morte não se dá por uma rixa pessoal com Zé, mas como um castigo pela sua decadência moral, assassinado por um garoto que se vinga de um pai inocente morto num dos assaltos que Mané Galinha participou. Por fim, o protagonista Buscapé aparece junto com Bené e Dadinho na década de 60, mas como uma criança diferente, que tem aversão à malandragem, envergonhado das ações do irmão mais velho que fazia parte do trio Ternura. Quando mais jovem, por mais que ele tente interagir com o tráfico, comprando drogas em algumas bocas de fumo, ele se destaca por sempre evitar quaisquer conflitos que possam surgir. Diferente dos outros três, o nosso protagonista parece ser incapaz, quase que fisiologicamente, de ser violento, como se percebe numa noite em que Buscapé acaba falhando de cometer 3 assaltos porque simpatiza com as suas vítimas. Então, quando a gente entra na década de 80, a gente tem uma figura de contraposição em Buscapé, que está ganhando a vida com um trabalho duro e seu amor pela fotografia. Voltando pro Dia da Galinha, não só Buscapé quem acaba conseguindo pegar a ave em mãos, como também acaba sendo um dos poucos que consegue sair ileso do conflito que acontece entre as duas facções logo em seguida. Não só isso, ele acaba seguindo a viatura da polícia que prende Zé Pequeno, como acaba conseguindo fotografar o exato momento em que fica claro que a polícia estava envolvida no tráfico de armas da região. E de uma forma quase que irônica, seu sucesso no final se dá pelo fato de que, mesmo tendo fotografado o tráfico policial, ele evita publicar essas fotos no jornal, pois essa era a opção mais pacífica a seu ver para si e para a Cidade de Deus. Então, colocando ao lado as 4 personagens, fica evidente por que a escolha de Buscapé como narrador dessa história. Em primeiro lugar, por ele ser um fotógrafo e o único da história que consegue escapar, como a galinha, possui um ponto de vista singular do mundo. Em segundo, ele sabe fazer escolhas que garantem seu bem-estar, por razões completamente compreensíveis, é claro, como colocado no clímax do filme. E por fim, ele acaba sendo vital para a montagem da obra, pois é duplamente um menino exemplar, aquele ideal de brasileiro que o filme quer propor como síntese da obra, e o sujeito fotógrafo distanciado, que poderá então tirar fotos cosmetizadas da violência, de forma que esta possa ser divulgada e apalpada pelas massas, recurso que será bem central para a produção de Meirelles. Bastante parecido com o que seria uma produção tarantinesca da década de 90, Cidade de Deus parece apelar para uma espetacularização da violência, algo que sem dúvida acaba dividindo os críticos e a audiência até hoje. Por um lado, como analisa a professora e pesquisadora Kátia Caetano, um retrato mais comercial da violência acaba tendo uma função de colocar para o público um retrato patético do Brasil, construindo as relações de carisma e admiração em torno de medo e poder. Não só isso, a violência tal como retratada por Tarantino quanto por Meirelles tem um propósito de engajamento na audiência pelo choque. Como explica o autor Yves Michaud, a mídia precisa de acontecimentos e vive do sensacional. A violência,
com carga de ruptura que ela veicula, é por princípio um alimento privilegiado para a mídia, com vantagem para as violências espetaculares, sangrentas ou atrozes sobre as violências comuns, banais e instaladas. Porém, olhando de outro lado, o filme também falha em seu retrato de um Brasil moderno, uma vez que isola a violência numa ilha, numa comunidade específica, como se os arredores do Rio de Janeiro não estivessem influenciando aquela violência. Mesmo que consiga fazer o público refletir sobre o destino daqueles jovens, o acesso a armas, também isenta esse mesmo público de tomar alguma ação, uma vez que, por mais que a gente entenda e sofra com o filme, o retrato criado é distante da realidade das pessoas que não vivem nessa comunidade. E vale a pena chamar a atenção que isso não é algo exclusivo do filme Cidade de Deus, uma vez que em diversas ocasiões a mídia faz isso conosco, nos aproximando de grandes atos de violência, grandes massacres humanos, mas sem nunca aproximar a gente deles de fato, uma vez que não conecta nossas realidades, não conecta a realidade do espectador com a realidade do retratado. Essa é a ideia de uma cosmetização da violência e da pobreza nas mídias que Ivana Bentes traz em seu importante artigo Sertões e Favelas no Cinema Brasileiro Contemporâneo, Estética Cosmética da Fome. Ela escreve: a violência surge ainda como um novo folclore urbano, histórias de crimes, massacres, horrores. Nesse novo brutalismo, podemos constatar que nenhum desses filmes trabalha com a ideia de cumplicidade ou piedade. São filmes do confronto. Essa violência randômica, destituída de sentido, vai chegar à pura espetacularidade e marcar a produção audiovisual contemporânea. A violência, portanto, estaria deixando de ser um objeto a ser criticado e se torna um atrativo, quase como um exótico, espetacular e distante usado para fascinar aquele que é o espectador civilizado. Não é à toa que a maior rejeição do filme veio por parte dos próprios moradores da Cidade de Deus, como contou Meirelles em entrevista. Isso porque a obra, que deveria ter como projeto normalizar suas experiências e torná-las parte da realidade brasileira, acaba por fabular elas. O próprio final agridoce do filme revela um projeto que não busca desmoronar as estruturas violentas, e sim uma busca por uma melhoria individual das vidas. Buscapé não submete a foto que criminalizaria a polícia, e essa acaba sendo a escolha que garante o seu final feliz. Enquanto fundo, vemos já começar a se consolidar uma nova geração de traficantes e criminosos. Por mais que a obra final tenha seus defeitos na construção de uma estética democrática, seu plano original tinha uma boa intenção, trazendo à tona tanto uma realidade horrível, ainda presente e marcante por quase todo o país, e um processo de transformar essa em espetáculos nas mídias, colocando para as pessoas o dilema de que, nas palavras de Bentes, se essas pessoas não forem respeitadas como cidadãos, serão como figuras da mídia, como criminosos. O problema foi que, na produção do filme, se deixaram levar pelo espetáculo, por um falso documental, pela antiga perversão da formação brasileira, mostrando que talvez ainda não sejamos um novo país.